Quero falar aqui sobre algo que hoje ocupa o noticiário da política brasileira, que é esta suposta divisão no bolsonarismo e na extrema-direita do Brasil, deputado Vicentinho. Na verdade, Bolsonaro e Moro chegaram ao governo do país juntos. Moro foi o titular de um processo fraudado, que retirou o então favorito às eleições, presidente Lula, da disputa eleitoral, depois recebe como prêmio deste péssimo serviço que prestou ao país o Ministério da Justiça e governa junto com Bolsonaro. E é importante porque agora algumas análises tentam confundir a opinião pública, tentando mostrar que Moro seria diferente de Bolsonaro, ou Bolsonaro diferente de Moro. Na verdade, são duas candidaturas de uma mesma visão de política econômica, de uma mesma visão de extrema-direita e de uma mesma visão autoritária sobre a gestão pública do país. Moro, como Bolsonaro, seria a aventura da vez. Bolsonaro foi a aventura de 3 anos atrás, Moro seria uma nova aventura de um nome que a extrema-direita tenta levar ao debate político do país. O grande advogado brasileiro, Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacá, inclusive coloca uma nomenclatura que me pareceu muito interessante pela ironia, em artigo publicado no Poder 360, há poucos dias atrás, onde ele define o dilema da extrema-direita brasileira entre a candidatura de Bolsomoro ou Moronaro, porque no fundo é a mesma coisa. Moro é a mesma política econômica e vejam que a dissidência que ele abriu dentro do governo, ela foi marcada por um detalhe de disputa de poder, onde Bolsonaro queria colocar um determinado controle na Polícia Federal e Moro queria outro controle na Polícia Federal. Mas Moro governou e muito bem ao lado de Bolsonaro por 2 anos. Foi conivente com todas as barbaridades que Bolsonaro fez desde que assumiu o governo, inclusive as barbaridades da pandemia e, ao pedir 30 segundos para concluir ao presidente Charles Fernandes, eu digo especialmente na economia, deputado Vicentinho, porque este governo da volta da fome, este governo do desemprego, este governo da explosão inflacionária, este governo do arroxo salarial, da quebra de direitos, onde o trabalhador brasileiro vive cada vez mais o drama da precarização, este governo que acabou com o Bolsa Família, este governo que trouxe a pobreza, a exclusão e o desemprego ao Brasil, é o governo de Bolsomoro ou de Moronaro. Os dois governaram juntos. Portanto, a alternativa de mudança para quem defende democracia no Brasil não é compreender como terceira via esta candidatura de última hora de Moro. Moro é a segunda via, a outra via do bolsonarismo, a outra via da extrema-direita. Não adianta Bolsonaro querer inventar uma briga com Moro e vice-versa, porque o povo brasileiro não vai embarcar numa nova aventura. O povo brasileiro quer um governo que mude os rumos do país e, do meu ponto de vista, a ampla maioria, é isso que dizem as pesquisas, está disposta a construir uma ampla coalizão em torno da candidatura de Lula. Lula, se apoiado como está por esta maioria, deputado Charles Fernandes, saberá abrir o diálogo e repactuar o nosso Brasil, para que o Brasil volte a respirar democracia, volte a respirar respeito à pluralidade e volte a respirar especialmente crescimento econômico, geração de empregos, melhores salários, controle da inflação e respeito internacional que o nosso Brasil precisa. Muito obrigado, presidente.